Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, e o versículo de número 20, que diz assim: mas rodeando os discípulos, levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Meus queridos e eternos irmãos, o capítulo 13, 14 e 15 do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre a primeira viagem missionária que Paulo fez. Diz a Bíblia que a igreja se reuniu para orar, e caiu sobre Barnabé e Paulo a revelação de que eles deveriam sair em uma viagem missionária. O capítulo 14 que nós lemos esta noite, vai dizer que Paulo passou por Icônio. Quando ele chega naquele lugar, ele prega na sinagoga, e se você observar o texto, a Bíblia vai dizer que os judeus incrédulos se juntaram para matarem o apóstolo Paulo e a Barnabé. Aí a Bíblia vai dizer que eles resolvem sair daquele lugar e irem para Listra. Quando eles chegam em Listra, a Bíblia vai dizer que havia um paralítico. Eu disse que havia um? Não, você pode melhorar, havia um? A Bíblia diz que havia um paralítico, e Paulo, tomando a autoridade do nome do Senhor, ordenou que aquele paralítico de nascença fosse curado. O paralítico se levantou. A Bíblia Sagrada vai dizer que pegaram a Paulo e levaram-no à frente do templo de Júpiter. E o texto vai dizer que diziam que Barnabé e Paulo eram deuses naquela cidade. Paulo incomodado porque estavam prontos para fazer um sacrifício. A Bíblia vai dizer que ele diz: não, é o Senhor quem faz milagres dentro deste lugar. Agora observe, a Bíblia diz que os judeus incrédulos lá de Icônio agora desceram para Listra, fizeram a cabeça daqueles que agora estavam chamando Paulo e Barnabé de deuses. E o texto sagrado vai dizer assim, que apedrejaram a Paulo, pelo que, imaginando que ele estava morto, jogaram-o para fora da cidade. Algumas verdades existem nesse texto que eu preciso falar para aqueles que estão aqui e para milhares de pessoas que estão em casa. Observa uma coisa: Paulo está em Icônio, mas a Bíblia vai dizer que judeus incrédulos tentaram contra a vida dele. Tu já parou para perceber que todas as vezes que as pessoas não conseguem explicar ambientes sobrenaturais, eles geralmente querem usar armas naturais para tentar parar aquilo que está acontecendo? Homens incrédulos estão tentando matar a Paulo e a Barnabé. Eu queria liberar uma palavra profética dentro deste lugar, que os incrédulos não vão conseguir acabar com o profético que Deus está fazendo em sua vida. Entretanto, Paulo vai para Icônio, e lá o sobrenatural acontece. As multidões passam a amar o apóstolo Paulo, até que os incrédulos chegam na cidade de Icônio. Se você observar a Bíblia, quando os incrédulos chegam, os aplausos acabam, são substituídos por pedras. E tem algumas verdades que eu acho interessantes. Existem pessoas que vão julgar outras pessoas por aquilo que os incrédulos estão falando. Eu costumo dizer que se há uma coisa que nós precisamos viver na nossa vida, é avaliarmos uma pessoa pelas experiências que nós temos com ela. Não permita, eu vou falar para alguém que está em casa, não permita que a multidão defina o seu pensamento a respeito de alguém, porque tem gente que não presta para alguém, mas vai ser socorro na tua vida. É interessante dizer isso. Os incrédulos chegaram, os aplausos acabaram. Os incrédulos chegaram, o encantamento acabou. Quando os incrédulos chegam, a Bíblia vai dizer que eles juntaram pedras, que eles jogaram pedras em Paulo, e que eles jogaram Paulo para fora da cidade, dando Paulo como um morto. Deus me trouxe de São Paulo até o Rio de Janeiro para liberar uma palavra profética para alguém que está aqui
aqui neste lugar. O diabo pode projetar, o diabo pode tentar, o diabo pode juntar motim, mas eu quero profetizar em nome do Senhor dos Exércitos que ele não vai conseguir acabar com o projeto que Deus iniciou sobre a tua vida. Não, eu vou falar mais uma vez para ver se alguém tem um grito de glória ou um grito de aleluia dentro desse lugar. Eu vim profetizar que aquilo que Deus começou não tem atirador de pedra que vai conseguir terminar em nome de Jesus. Jogaram pedra e deram Paulo como morto. Eu quero profetizar para alguém aqui. Você pode fazer um favor para o pastor Patrick? Coloca a mão no ombro da pessoa mais próxima de você e diga para ela: estão pensando que você morreu. Diga para ela, vai. Não procure outra pessoa e diga para outra pessoa: estão pensando que você morreu. Eu tenho uma palavra para alguém que chegou nesta casa. Lembra lá do livro de Êxodo, quando Moisés nasceu, as parteiras voltaram e anunciaram no Egito: nasceu um menino de uma mulher chamada Joquebede, mas ele morreu. Aí o texto sagrado diz que enquanto no Egito pensavam que ele morreu, ele crescia escondido. Eu tenho uma palavra para alguém: enquanto alguém achou que você morreu, Deus está te escondendo para fazer você crescer. Não procure alguém, diga para alguém, diga: você está crescendo. Diga para alguém, vai, diga: você está crescendo. Diga para alguém: você está crescendo enquanto alguém achou que você morreu. Agora observa isso. Pegaram Paulo, jogaram para fora da cidade, porque acharam: está morto. Escuta, enquanto está realizando o milagre tem aplauso. Depois de pedrada, quando alguém achou que está morto, joga fora da cidade. Ainda bem que o meu Deus não desperdiça a cana que foi trilhada e nem deixa apagar o pavio que fumega. Agora eu preciso dar uma palavra para alguém que entrou aqui nessa que entrou aqui nessa casa e precisa ouvir isso. Tem gente que atirou pedra, tem gente que te jogou para fora, e tem gente que já te deu como morto. Vou gritar de novo: tem gente que atirou pedra, tem gente que te jogou para fora, e tem gente que já te deu como morto. Mas o Senhor me trouxe aqui para profetizar que a obra que Deus começou na tua vida não acaba através da mão de um homem. Não, você pode fazer um favor para mim? Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: o que começou através da mão de Deus, diga, não acaba através da mão de um homem. Não, procure outra pessoa e diga para outra pessoa, diga: começou na mão de Deus. Diga: não vai acabar com a mão de um homem. Eu estou profetizando em nome de Jesus que 1000 cairão ao lado, 10.000 releva à direita, mas tu não vai ser atingido. Reminaia lebo, entendi, Jesus. Olemaia cano de Kelezeuaha. Moça, olha para mim por favor, porque enquanto eu estava ali com o microfone na mão, Deus fez o nome Santa Cruz da Serra gritar no meu ouvido. Perguntei: Deus, o que era isso? O Senhor falou comigo de maneira muito clara: Patrick, eu estou liberando um anjo que está descendo naquele lugar para desfazer um trabalho de feitiçaria que foi feito naquele lugar. Eu perguntei a Deus: Deus, por que esse trabalho foi feito? O Senhor falou comigo de maneira muito clara: o trabalho foi feito para que a vida dessa mulher ficasse amarrada e fosse destruída, que as emoções desta mulher ficassem presas. É engraçado que enquanto eu estou falando contigo, Deus me mostra um ambiente de guerra. Reminasia cando relia barauá luriminente quinasia. Deus viu você dentro daquele banheiro pensando em tomar decisões, e o Senhor falou comigo: minha filha, não é tempo de decisões, é tempo de me buscar, porque eu estou liberando um anjo. O trabalho está sendo desfeito, e aquilo que tem entrado no teu coração e passado na tua mente, eu estou destruindo, porque eu sou Deus. Kelemina leve canude quinasia. Porque só você e Deus sabem o que tu conversou debaixo daquele chuveiro enquanto a lágrima descia e tu dizia: não aguento mais. Lésia cano. Porque o diabo está tentando, uma pessoa falar A e a outra entender B. O diabo está tentando distorcer palavras pelo meio do caminho, mas enquanto eu estou falando contigo, eu vejo o diabo sendo a
amordaçado, porque lemnásia, como eu disse, não é tempo de decisões, não é tempo de abandonar nenhum lugar, não é tempo de jogar tudo para o alto, porque essa não é a solução. Há um anjo de Deus que entra na tua casa e que neutraliza a ação de Satanás. E Deus falou comigo que está frustrando o projeto do diabo, porque o projeto do diabo é que não passaria de agosto, que ela é minásia. Mas enquanto eu estou falando contigo, Jesus falou comigo: estou entrando com restauração, estou trazendo paz para dentro daquele lugar, e tu saberás que eu sou Deus, que falei contigo. Esta é minásia. Alguém podia abrir a boca para dar um grito de glória? Eu termino agora falando só isso. Jogaram Paulo para fora da cidade e deram ele como morto. Agora escuta. Os discípulos rodearam e ficaram olhando. Eles não levantaram Paulo. E tem muita gente que está aqui nesse lugar, e aqui eu termino. Tem gente me assistindo pela internet, que infelizmente está vivendo esses mesmos processos dolorosos. Apanharam e estão esperando a ajuda de alguém para ficarem de pé. E deixa eu te dar uma palavra. Deus me trouxe de São Paulo para dar um grito: ninguém vai te ajudar. Como é que é, pastor? Ninguém vai te ajudar. Paulo foi dado como morto, mas leia o texto: levantando-se, voltou para a cidade. Vou falar até alguém da glória. Levantando-se, voltou para a cidade. Vou falar até alguém dar um grito de aleluia. Levantando-se. Deus está me trazendo para falar para alguém: está na hora de você se levantar. Vou falar de novo: está na hora de você se levantar. Vou falar até alguém dar um grito de glória. Não espere que pessoas façam aquilo que Deus está querendo que você faça. Levante e volte. Eu estou profetizando. Alguém disse na cidade: acabei com a vida dele. Alguém disse na cidade: acabamos com o ministério dele. Daqui a pouco Paulo está fazendo o quê? Levantando e voltando. Porque eu profetizo: aquilo que não te matou vai fazer você voltar mais forte. Sacode alguém e diga para esse alguém: diga, levanta e volta. Diga para ele, vai. Diga, levanta e volta. Eu passo o microfone agora para o pastor Leonardo. Mas o Senhor falou comigo de maneira muito clara, que tem uma mulher, pastor, que está nos assistindo agora pela internet. Ela tomou uma decisão. Faz 3 dias que ela tomou uma decisão, e a decisão é: vou abortar essa criança. E ela está pensando em abortar a criança porque o marido está preso, e ela engravidou, e ela disse: não era a hora, eu não podia ter esse neném agora. Só que Jesus está me falando que ele está se levantando em favor desse homem, porque por a vida desse homem há uma mulher que ora pela vida dele, e não é a senhora. Há uma mulher que ora pela vida dele, e por causa da oração dessa mulher, um alvará Deus está liberando para esse homem. Moça, não arranca esse bebê, porque Deus falou comigo que esse bebê vai se chamar Miguel, e que ele vai ser um profeta desta nação. Eu termino liberando uma palavra profética. Alguém atirou pedra, alguém te deu como morto, alguém te jogou fora, mas o meu Deus está me dizendo: está na hora de se levantar e voltar, porque a minha obra não vai terminar. O que começou na mão de Deus não vai terminar na mão de um homem. Dá um grito aí no seu lugar, dá um grito você que está em casa. Diga: o que começou na mão de Deus, diga, não vai terminar na mão de um homem. Deus abençoe.